sou Denilson Mariano, eu tenho em minhas mãos um compêndio do Concílio Vaticano II que traz os principais documentos desse momento importante na vida da Igreja. E hoje a intenção nossa é conversarmos um pouquinho sobre a Dei Verbum, um dos últimos documentos que foi aprovado já em sua última sessão, mas de fundamental importância para a vida da Igreja, que trata justamente da Palavra de Deus, da importância da Palavra de Deus na vida da Igreja. Importante lembrar que para termos esse fruto no concílio, foi fundamental o movimento litúrgico que precedeu a realização do concílio. O movimento litúrgico, grupo de padres, bispos, pastoralistas, teólogos, que juntos já faziam no Brasil, também no mundo, um movimento de devolver a Bíblia para as mãos do povo. Então o movimento bíblico que precedeu esse concílio resgatou a importância da palavra de Deus diante da tradição, ajudando a lembrar que tanto a Escritura, a palavra de Deus, quanto a tradição da Igreja se complementam. São duas fontes de uma mesma revelação de Deus. Tá? E justamente com esse movimento bíblico também veio assim resgatar a importância de se estudar também as ciências da comunicação, as ciências dos métodos históricos críticos, para compreender melhor aquilo que, no caso, as Escrituras têm a nos dizer. Tá? Então, esse movimento bíblico que devolve a Bíblia para a mão do povo, que resgata os métodos científicos e históricos críticos e ele prepara o terreno justamente para nascer a Dei Verbum, da qual nós vamos nos ocupar agora, tentando compreender um pouquinho a riqueza desse documento para a vida da Igreja. Vamos procurar compreender um pouquinho a importância desse documento Dei Verbum, que diz: Palavra de Deus tem para nós e para a vida da Igreja. Olha, esse documento, logo no capítulo 1, vai mostrar que Deus se revela a nós de uma maneira amorosa. A iniciativa de se comunicar vem do próprio Deus. É Deus que procura o ser humano e estabelece com o ser humano um diálogo amoroso, um diálogo de proximidade. Então, essa iniciativa de Deus espera do ser humano uma acolhida. Então, depois de tratar dessa iniciativa de Deus, de se autorrevelar no capítulo 1, o documento Dei Verbum, no capítulo 2, vai ajudar a compreender a unidade entre a tradição e a Escritura. Ou seja, elas se complementam. São como que dois afluentes que desaguam no mesmo rio. Para compreender a palavra de Deus é preciso estar atento àquilo que está consignado nas Escrituras e também estar atento àquilo que vai sendo reunido na tradição da Igreja. Então, são duas fontes que se complementam, um único depósito dessa palavra de Deus que foi confiada à Igreja. Pois bem, essa palavra precisa também de ser interpretada com fidelidade, compreendendo primeiro que ela é uma palavra inspirada, não é uma palavra qualquer, não é um dito qualquer, não é simplesmente um ajuntamento de coisas que a Igreja foi colhendo ao meio do caminho. Não, se trata de uma palavra inspirada, guiada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, em diferentes momentos da história, foi inspirando a pessoas com sensibilidade, com profundidade, pessoas ligadas a Deus, que contemplam Deus agindo na história, vão consignando por escrito aquilo que era mais significativo na caminhada da fé de um povo. Importante lembrar que a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia, ela traz consigo a história de fé do povo de Deus. Por isso, então, que a interpretação tem que partir dessa caminhada de fé. É somente no ambiente de fé que a gente vai chegar a aproximar desse Deus que se revela nas entrelinhas da palavra de Deus, que se revela também através da tradição. Por isso é importante a gente ter muito presente que tudo que está na Bíblia é verdade de fé. Ainda que haja, no caso, ajustes ou, diria assim, desencontros de algum ponto de vista histórico, de algum ponto de vista geográfico. Então, a verdade de fé que a Bíblia traz é primeiro uma verdade de fé. E por isso, então, a interpretação fiel da Bíblia terá de sempre levar em conta
o contexto histórico vivido na época pelo povo, por aquela realidade que está sendo tratada naquele momento histórico. Vai ter de se levar em conta também o gênero literário, porque na Bíblia a gente tem livros que são na verdade poesias, poemas, temos fatos históricos narrados como crônicas, vamos ter uma espécie assim de novelas fazem parte da vida do povo, mas em tudo isso, que une tudo isso num único livro, é de fato a experiência de fé que o povo vai tendo de Deus. Então, a Bíblia vai ter de ser sempre interpretada buscando esse sentido espiritual, esse sentido de fé. E é isso que vai ficar muito claro no capítulo 3º da Dei Verbum, que trata da inspiração e da interpretação da palavra de Deus. Outra coisa muito importante é a unidade entre Antigo e Novo Testamento. E no capítulo 4º da Dei Verbum, se trata justamente de que o Antigo Testamento, de certa maneira, já está revelado no Novo Testamento. Ou seja, há uma unidade. É como se a gente pensasse assim, se perguntasse, né? O que é mais importante, a laranjeira ou a laranja? Todos nós sabemos que sem o pé de laranja, nós não temos o fruto. Então a laranjeira, o Antigo Testamento, é de suma importância para que pudesse acontecer o novo. Por outro lado, não adianta você ter um pé de laranja que não produz. Então, nesse sentido, o Novo Testamento vai ser a razão de ser do Antigo, porque ele existe para que pudesse aparecer o Novo. Então, essa unidade entre Antigo e Novo Testamento, tendo como chave de interpretação a pessoa de Jesus, é fundamental para a compreensão da palavra de Deus. Ou seja, a chave de toda a Escritura é Jesus Cristo ressuscitado. É a luz da ressurreição que vai trazer essa luz maior para compreender o que Deus quer falar para nós através da sua história. E vale a pena a gente lembrar aquela passagem bíblica onde Jesus aparece ao lado ele aparece ao lado de Moisés e de Elias, naquela cena da transfiguração. E notem, quem aparece radiante, transbordante, é o próprio Jesus. Então ele é a luz que ilumina, né, as escrituras antigas, que ilumina Moisés, a lei, e os profetas, ali representado por Elias. Então, a gente encontra isso com bastante beleza no capítulo 4 da Dei Verbum. Depois, no capítulo 5º e no capítulo 6º da Dei Verbum, é muito importante perceber o sentido da Sagrada Escritura na vida da igreja. A palavra de Deus é o fundamento, é nela que está o fundamento de toda a vida da igreja. Tá? Veja, a Bíblia é como se fosse uma semente que traz escondido dentro dela a planta toda. Por isso, então, os sacramentos que a igreja celebra, a sua origem está nas Escrituras. Toda a liturgia da igreja está presente nas Escrituras. Então, a palavra de Deus é o fundamento da pregação na vida da igreja, é o fundamento da teologia da igreja, é o fundamento da nossa espiritualidade cristã, é o fundamento dos sacramentos que a gente celebra na vida da igreja. Por isso que, então, a palavra de Deus não pode ficar de lado. Ela tem que ser estudada, aprofundada. Isso é essencial. A palavra de Deus é essencial na teologia. Ela deve ser a alma de toda a teologia, de tudo aquilo que é ensinado